Satisfação tê-los aqui na Casa do Povo. Vamos iniciar nossa audiência pública. Lembrando que a audiência pública ela é feita para escutar o cidadão, né? É onde o cidadão tem voz, tem direito à voz, né? E neste ato eu vou convidar as autoridades para compor a mesa, convidar o presidente da Câmara, o excelentíssimo vereador Eliel Silvino, convidar o vereador Alexandre Domingos para mediar essa audiência pública. Será o nosso mediador, foi quem fez a promoção da audiência pública. Convidar o prefeito municipal Fábio Netinho. Vereador Elias Crispim. Vereador Davino Serrati. Vereador Jacildo Barroso. Convidar também a professora Iris Duran, representando todos os servidores inativos da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim. Enquanto a professora se dirige à mesa, eu vou aproveitar para registrar a presença da professora Marinete, ex-vereadora dessa Casa de Leis. Seja bem-vinda à Casa do Povo. Convidar o chefe de governo da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, seu Francisco, popularmente conhecido por Babalu, a se fazer presente também na mesa. Convidar o seu Adriano Paiva, diretor regional do Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Rondônia, SINTER. Convidar a vereadora Cordélia Santana para fazer a mesa também, servidora do município, igualmente o vereador José Barroso. Convidar o senhor André Ferreira, assessor jurídico do IPRECON. Convidar também, que se faz presente aqui, a secretária de Educação, a professora Tereza Crespo. Senhoras e senhores, enquanto a professora chega à mesa, dizer que é uma satisfação tê-los conosco essa noite, para nós discutirmos o nosso futuro, né, que ainda que eu seja vereador, primeiro eu sou servidor público municipal igual a vocês, e a gente está aqui promovendo justamente a adequação da emenda constitucional 103, né, para a reforma previdenciária no nosso município também. Eu vou assentar a mesa no momento que eu passo a palavra ao presidente da casa, o senhor Eliel Nunes. Boa noite a todos. É uma satisfação ver essa casa cheia aqui nesse momento, um ato de suma importância para todos os servidores municipais. Em nome do nosso prefeito, Fábio Netinho, cumprimento todas as demais autoridades que se fazem presentes e principalmente os nossos servidores públicos municipais que se fazem presentes aqui na nossa Casa de Leis. Convidar o senhor Jair, presidente do Instituto de Previdência também. Estendo também um cumprimento especial a todos os servidores do IPREMAN que se dispuseram a estarem conosco aqui nesse importante debate em prol do nosso Instituto de Previdência. Sob a proteção de Deus, dou por aberta
a primeira audiência pública da Câmara Municipal de Guajará-Mirim, referente ao projeto de lei número 71, Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim 2025, de 16 de maio de 2025, que institui a reforma da Previdência no regime social do servidor público do município de Guajará-Mirim e consolida a legislação previdenciária, que se realiza nessa data, 25 de junho de 2025, no plenário das deliberações Clodoaldo Moura Maia. Nesse momento, eu convido o vereador Alexandre Belo, que secretaria essa audiência, a proceder à leitura do requerimento número 110 do gabinete do prefeito 2025, de 17 de junho de 2025, de autoria do nosso vereador, do próprio vereador Alexandre Belo do Podemos. Boa noite, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar primeiramente aqui a mesa, em nome do prefeito, todos os servidores que fazem aqui presente e as autoridades. Cumprimentar os nossos servidores que estão aqui e que vão estar dando sugestões para a gente, o que a gente pode estar aperfeiçoando essa nova reforma da Previdência. Uma coisa muito importante para vocês, para garantir o futuro dos servidores do nosso município. Então, é de suma importância e a gente precisa disso, de audiência debater. Requerimento número 110 de 2025, autor Alexandre Melo, excelentíssimo senhor Eliel Nunes Silvino, vereador presidente da Câmara Municipal de Guajará-Mirim. O vereador abaixo assinado, nos suas atribuições legais e regimentais, requer que, após ouvir todo do plenário dessa Casa de Leis, a realização de uma audiência pública com a presença do diretor do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais e Preguano. O objetivo é discutir e esclarecer questões referentes à atualização das leis que regem o referido Instituto. A audiência será realizada no dia 25 de junho, na quarta-feira, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Guajará-Mirim. A justificativa, a realização da audiência pública se faz necessário para garantir transparência, ampliar o diálogo com os servidores públicos, o Poder Legislativo e o Instituto de Previdência, além de assegurar a participação da sociedade civil nas decisões que envolvam o sistema previdenciário municipal, bem como esclarecer dúvidas e discutir eventuais alterações ou adequações nas normas que regem o Preguano. Diante do exposto, requer-se o deferimento do presente requerimento e que sejam adotadas todas as providências administrativas e regimentais para sua efetivação, com a devida convocação, contribuição, elevação gradual da alíquota patronal de X% para Y%, ajuste na alíquota dos servidores de A% para B%. Benefício: o novo coeficiente de cálculo da aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição, revisão do prazo de carência e idade mínima. Gestão: criação do Comitê Gestor de Previdência com participação da sociedade civil e publicação semestral demonstrativa de desempenho atuarial. Impacto financeiro. Impacto financeiro e estudos de viabilidade econômico-financeira anexos ao projeto de lei. Cronograma de implementação, entrada em vigor de novas alíquotas e mecanismo de transparência e controle. Audiência pública em algo para apresentação de relatórios. Plataforma online com dados mensais de receitas e despesas e reservas. Acesso a pareceres técnicos e jurídicos mediante solicitação. Conclusão: este projeto equilibra a necessária sustentabilidade do regime previdenciário com a preservação dos direitos dos servidores, promovendo gestão responsável, participação social e clareza nos números públicos. Obrigado, senhor presidente. Nesse momento eu convido aqui as autoridades para usarem brevemente a palavra. O excelentíssimo senhor prefeito Fábio Latino.
Boa noite a todos. Em nome do nosso presidente aqui, o Eliel. Boa noite a toda a mesa aqui presente aqui. A todos os funcionários aqui presentes aqui. A gente, igual a gente costuma dizer, a gente é um prefeito do diálogo, né? Sempre estamos presentes, sempre estamos recebendo no gabinete, né? Primeiro ano de mandato aqui, né? Com 5, 6 meses aí, a gente conseguiu dar um aumento para 3 classes aí, a educação primeiro, a gente conseguiu melhorar o salário, não é o que a gente quer para o nosso funcionário, quer melhorar mais ainda, mas já deu um fôlego, né, para o nosso funcionário da educação. Agora recente, na última sessão também, para centros e também para a saúde. Né? Então, a gente tem que olhar com um olhar diferente para o nosso funcionário. A gente quer fazer o plano de cargos e salários de todos vocês também, mas a gente vê que no primeiro ano não tem como, não adianta a gente falar que vai fazer, que a gente vai estar mentindo, mas é o que a gente tem feito aqui, trabalhado muito, né, para melhorar cada dia mais a vida do nosso funcionário aqui. Também vamos conseguir fazer um concurso público, né, que vai melhorar muito o Instituto. Né? O concurso público de primeiro momento. Boa noite a todos, aos colegas da educação, mas conhecido também, mas o servidor também sair contente também do que a gente está tratando aqui. Obrigado. Obrigado, Adriano. Então, prosseguindo para dar mais dinâmica aqui à nossa audiência, eu vou passar a palavra agora para o nosso representante, diretor do Emprego, e logo após a sua fala a gente abre os demais componentes aqui da mesa e os servidores. Boa noite a todos, boa noite presidente, boa noite prefeito, demais vereadores, colegas e companheiros de trabalho, né? Da educação, não apenas da educação, falo da educação porque eu também sou servidor da educação, mas todos os servidores de Guajará-Mirim. Então é um evento de extrema importância essa audiência e obrigatória também, para que nós venhamos nos adequar à emenda 103, né? Como o nosso presidente do CITERO falou, vamos ser bem o máximo de equilíbrio possível para que não atinja para pior a vida do servidor e que a vida financeira do Instituto, que é o nosso futuro, também não venha a ser prejudicada. Tenho certeza que todos nós estamos aqui com um único objetivo, que é garantir o nosso futuro, a nossa aposentadoria. Uma boa audiência para todos. Passamos a palavra agora para o advogado do Empregando, doutor André. Boa noite a todos, boa noite prefeito, presidente da Câmara, vereadores, vereadora Cordélia. Bom, eu fico feliz que o plenário está lotado, isso mostra que a população, os servidores estão interessados no futuro da gestão do Emprego. Isso fortalece também o debate na construção de normas, leis que vão nos ajudar no futuro, né? Estamos aqui para fortalecer também esse debate e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que venha a surgir no decorrer dessa audiência pública, e parabenizo também o vereador Alexandre por ter convocado essa audiência pública. Muito obrigado. Passa a palavra agora ao nosso mediador, o vereador Alexandre Melo. A gente queria passar um pouco dos principais pontos que os próprios servidores, eu acho que o Jota vai apresentar isso aqui para a gente, os principais pontos da modificação da nossa reforma. Então, o Jota, o Jair, que possam dar essa apresentação, a gente vai colocar a lei aqui no slide, tá bom? E passar isso para vocês.
Boa noite, colegas, funcionários, o Adriano, né? Eu vim aqui tentar, um colega aqui, vai me ajudando aqui também, bicho, vamos lá. Vamos começar aqui por. Vai levantando aí, o projeto vai passando? Tá bom. Então, gente, como a gente já falou, a gente vai estar regulamentando o 155, né, do Instituto de Previdência hoje para adequar a 103, que precisa ser feito essas reformas, né? Dentre elas, a gente já está conversando aqui com um projeto de lei 71 de 2025. Está todo mundo escutando aí ou quer falar uma? Ouviu? Tá. Foco. Então vamos lá, gente. Projeto de Lei 71 de 2025 institui a reforma do regime de previdência social dos servidores do município de Guajará-Mirim e consolida a legislação previdenciária. O prefeito municipal de Guajará-Mirim, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 58 da Lei Orgânica Municipal, faz saber e a Câmara Municipal de Guajará-Mirim aprova a seguinte e sanciona. Lei complementar, capítulo 1 das disposições gerais. Esta lei institui a reforma da Previdência do servidor do município de Guajará-Mirim, redimensionando o plano de benefício, o plano de custeio, consolida a legislação previdenciária. Artigo 2. Aplica-se ao regime de previdência do servidor do município de Guajará-Mirim o dispositivo no artigo 39, parágrafo 9 da Constituição da República, ressalvado os direitos adquiridos anteriormente ao advento desta lei. Então, vamos lá. Artigo 3. É proibida a complementação de aposentadoria de servidores públicos e de pensões por morte de seus dependentes, e que não decorra da instituição do regime de previdência complementar ou que não seja prevista em lei extinta do regime próprio de previdência municipal. Parágrafo único. Não se aplicam os dispositivos desse capítulo às leis complementares de aposentadoria ou de pensão anterior às leis vigentes dessa lei. Então, como a gente já pode ver aqui, ele já dá um plano, né, que mostra que ele não pode se acumular, né, tanto pensões ou aposentadorias, né? Enquanto isso aí, nessa leitura aqui, alguém tem alguma dúvida aí, ou com que a forma que a gente vai fazendo, vereador? Eu vou lendo, eles vão perguntando, eu... Alguém falou aí alguma dúvida? Opa, pode? Quando você fala em acúmulo, por exemplo, eu sou casada, meu marido é funcionário, eu sou funcionária também. Os dois se aposentam, quer dizer que quando ele morre, eu não fico com a dele e a minha? Olha, quando ao tipo de aposentadoria, você tem direito como dependente dele, né? O cônjuge dele, né? Então, vamos dizer assim, o que tu não pode acumular nos dois duas aposentadorias ou duas pensões no regime. Você vai ter uma pensão e uma aposentadoria. Isso, tudo bem? Está esclarecido, Manu? Ou tu não pode ter duas pensões, entendeu? Ou duas aposentadorias no mesmo regime, entendeu? Dentro do mesmo número de diferentes ele pode ter. Pode. Ele vai ter que optar uma. Jorge. É isso? Porque assim, tu tem uma aposentadoria hoje, você aposentou como servidor. Aí o seu marido faleceu, você tem uma pensão dele. E você não pode receber a pensão dele, porque não pode acumular duas pensões no mesmo regime próprio ou duas pensões
Uma no regime geral e outra no INSS. Eu vou receber a minha aposentadoria e vou continuar recebendo a pensão dele. Com a morte dele. Jordão, só para esclarecimento de dúvida aqui, Jordão, que para os servidores que se fazem presentes, doutor, vamos fazer só uma breve explanação aqui introdutória, para que os servidores entendam o porquê da reforma, né? Com base aí na emenda constitucional 103 de 2019. Vocês podem fazer esse esclarecimento, doutor, por gentileza? Moço, na mesma questão, a colega não teve coragem de perguntar e não vou perguntar que se eu tiver quanto tempo de casada, eu vou ter direito à pensão dos meus outros. Casou tem direito. Casar é hoje. Eu estou à disposição. Qualquer reconhecimento de união estável. Ou que a união estável bem reconhecida é um casamento, tem direito. Na verdade, não existe um prazo para o reconhecimento da união estável, né? Se estiver comprovado todos os requisitos que está previsto na lei, que você não tinha uma relação afetiva com a pessoa que faleceu, você passa a ter direito. Eu não preciso ter um documento, eu preciso ter testemunhas e eu tenho que a pessoa. Há essa possibilidade de a gente fazer a avaliação dentro do Instituto, de forma administrativa, né? Tem os requisitos lá, né? Que é, por exemplo, filho comum, mesmo endereço, a dependência econômica, a gente consegue comprovar. Se a gente não conseguir comprovar com esses documentos que é apresentado no Instituto, a outra forma seria a medida judicial, que seria reconhecida. Oi, doutor? Só um esclarecimento para os servidores. Na tua declaração de imposto de renda, na sua declaração de imposto de renda, tem a cláusula lá do teu cônjuge. Tu declarou ele lá, já é um documento válido para comprovar que você tem um vínculo familiar com aquela pessoa. Então você faz a sua declaração, declara o seu parceiro. Tá? Já é válido como comprovação de uma união estável que você vive maritalmente com aquela pessoa. Tá? Eu tenho que declarar para morrer uma semana. Bora. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Já tiveram acesso à minuta do projeto? Se alguém quer esclarecer alguma dúvida, a gente está à disposição para a gente dar uma avançada nessa audiência, né? Nessa reforma. Tem como fazer uma prévia dos pontos mais importantes da mudança? Doutor. Aí vamos depender de vocês, né? A dúvida de vocês. Porque assim, é uma mudança bem radical, não é muito radical, né? Mas traz um impacto na aposentadoria de vocês. Eu vou fazer um breve resumo aqui, doutor, do porquê a necessidade da reforma. A emenda constitucional número 103 de 2019, aprovada em nível federal, determinou que todos os municípios com regime de previdência própria devem se adequar à legislação às novas regras federais. Isso não é a escolha do município, é uma exigência constitucional, sem a qual não podemos emitir o certificado de regularidade previdenciária. Sem esse certificado, Guararapari impede transferências federais, fica impedido de assinar convênios, receber emendas parlamentares, contratar operações de créditos e, o mais grave, compromete o pagamento futuro dos aposentados. Essa reforma busca evitar esse colapso previdenciário. É uma decisão técnica, legal e responsável.
Pode prosseguir, João. Então vamos lá, sobre os planos de benefício, né? Tá. Opa, o colega lá, o amigo Sanches lá. Boa noite, pessoal. Sanches. Boa noite. Temos a 103 aí, ela não alterou muita coisa não, pessoal. Nós temos que nos vincular aqui ao processo de transição. E é preciso a gente saber que nós temos muitos colegas aqui que estão se aposentando com salário mínimo. E temos um desconto de 14%. 14% já é ponto vencido. Isso daí vai ser aprovado aqui. O que nós devemos colocar em pauta agora é o seguinte: esse cidadão que trabalhou na cozinha, na limpeza, nos termómetros, no hospital, vai se aposentar com salário mínimo. E quando ele for se aposentar, vai ser descontado 14% ainda. Então ele vai receber pouquinho. Se ele tiver consignado, ele vai receber menos ainda e o banco não vai estourar isso daí. Um dos pontos é a gente alterar essa faixa aí. O Estado colocou 3 salários mínimos, ou seja, quem ganha, se aposentou até 3 salários mínimos, não paga os 14%. Como o município está no processo, nós poderíamos colocar essa base em 2 salários mínimos. Nós estaríamos livrando em torno de 400... Alô, foi eu mesmo aqui, tá? Então nós estaríamos aí colocando em torno de 400 servidores nossos para evitar entrar no colapso financeiro na casa dele. Então hoje parece que é tranquilo. Não é tranquilo, pessoal. E outra coisa, os regimes, nessa aprovação, numa dificuldade financeira, eles podem voltar ao regime geral. Os nossos companheiros professores, eu sei quanto vão se aposentar cada um. E numa aposentadoria dessa, voltando ao regime geral, o teto lá é 8.150. Uma lapada de 4, perdão da expressão, tá? Nós vamos ter um impacto aí de R$4.000 no primeiro momento. Aí você que pagou para se aposentar com aquilo, você vai ter uma perda de R$4.000, totalizando aí 50 mil na sua casa na hora que você está se aposentando. Mas você está pagando, pega lá o índice no seu contra-cheque, você vai ver quanto é que você está pagando, e você paga isso e paga para o leão, paga para os dois, tem um contra-cheque lá. Então, pessoal, essas questões, me perdoe se eu estou... Se eu estou afetando alguém nas discussões, tipo, eu preciso de 2 aposentadorias, essa daí é ponto já vencido pelo governo federal. Então, esse já é ponto vencido, vão receber todos os benefícios. A grande real situação do município é aprovar, porque senão vai perder dinheiro para investimento no município, não está pensando em servidor. Quem tem que pensar em servidor é servidor. Agora, nós não tivemos nenhuma discussão em nenhuma escola, nenhum hospital, nenhum posto de saúde, não tivemos uma reunião de GT e nós precisamos de informações técnicas. Não quero ofender nenhum vereador, ninguém que está aqui, ninguém me pergunta, mas nós temos que ter dados exatos com advogados nos defendendo, saber o que isso vai rolar, porque depois que se aposentar, leite derramado, não voltaremos mais ao patamar de discussão. Eu peço aos vereadores, se possível for, é preciso, eu sei que agora eles podem ser prejudicados na questão de arrecadação federal, mas se a gente fizer uma justificativa, podemos adiantar isso daí, para essa transição aí não afetar tão diretamente. Posso falar para os professores, que eu estou vendo professores. Numa transição dessa, 2 salários
A legislação também permite que, se o empregão for capaz, ele pode continuar pagando o que está aqui. Sanches. Já estou concluindo. Então, para não me adiantar, me alongar, eu acredito, eu sei a preocupação do presidente, mas isso que nós estamos fazendo hoje aqui, talvez seja a última oportunidade de ele falar, ó, vai ter prejuízo, mas vocês não estavam sabendo do prejuízo que pode ser numa eventual transição do Estado. Sanches. Obrigado, pessoal. Obrigado. Sanches, parabéns pelo seu posicionamento, mas é justamente isso, alguns pontos aqui que a gente estava falando para a gente ir logo em seguida. Mas tem algum. Você entrou em umas questões das alíquotas das contribuições. Por exemplo, quem tem até um salário, quem recebe um salário mínimo, ele é isento. Ele é isento. Quem recebe um salário mínimo é isento. Quem recebe acima de um salário mínimo até R$3.000 é 9%. Quem recebe de R$3.000, de R$3.000 até o teto do regime da Previdência Social é de 12%, acima do teto do regime da Previdência Social, 14%. E chance, obrigado pela questão a gente poder aumentar, uma coisa que o Jair já estava falando aqui também, uma coisa que tem que ser estudada e nunca e jamais a intenção nossa é prejudicar o servidor. Pelo contrário, a gente está aqui para reforçar, ouvir os servidores e a gente tentar fazer da melhor forma possível. Tanto o prefeito Netinho se colocou à disposição disso, os servidores do Empregando, que também estão aqui, eles não vão se prejudicar, eles querem realmente melhorar. Então a gente vai colocar esses pontos e quero aqui também deixar para as pessoas, os servidores aqui presentes, a gente vai dar um tempo de 3 minutos para cá, para a gente não ficar longo e poder ouvir quanto mais pessoas. Outra coisa, Tito, que é importante colocar aqui, primeiro que nós somos servidores. Eu sou servidor, nós temos mais 3 vereadores servidores municipais, todos os servidores do Empregão são servidores, tem um conselho curador, que vai virar um conselho deliberativo, tem um conselho fiscal, e assim, professor, e colegas funcionários que estão aqui, nós estamos aqui para ver o nosso futuro, que é melhor para nós. Nós nos reunimos aqui hoje, o vereador Alexandre convocou a audiência pública para deixar tudo bem claro, tudo bem organizado, para nós não termos perda. É por isso que nós estamos aqui, para depois não falar, se reuniram na Câmara. Não, nós nos reunimos aqui com nós, os servidores, para nós discutirmos o que é melhor para nós. Aqui está o projeto de lei, vai ser explicado. A audiência pública lá fluiu, mas a gente ficou com dúvida. Vamos fazer outra, vamos nos reunir de novo. Tá? Ninguém está aqui para deixar as coisas escuras, não. Pelo contrário, para deixar transparente. A gente quer ser o mais transparente possível, por isso nós estamos fazendo a audiência pública. Tá? Se nós não concluirmos hoje aqui, a gente faz outra. Tá? Até haver o convencimento dos servidores. É para isso que nós estamos aqui. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado, vereadores servidores. Então, o servidor Jordan vai prosseguir explanando sobre o projeto de lei. Aí, em seguida, a gente vai dar abertura para questionamentos e dúvidas. Eu sugiro que valendo ponta a ponta, aí conforme o ponto for aparecendo, a gente para, aí se discute. Porque senão vai ficar só uma leitura corrida e o pessoal também da audiência aqui. Isso mesmo. Entendeu? Aí, ó, se achar alguma coisa, sem entendimento necessário. Não, vai ver jeito. Sobre esquina com fio de caixinha. Pessoal, regra de transição. Antiga lotérica. Poderia ir da questão da regra de transição. Lá próximo. O que acha? O pessoal concorda aí com a questão da regra de transição? Vem. Das contribuições, você viu, falou por faixa salarial, né? Aham. E no Empregando tem que ganha mais de não sei quanto aí, paga 14%. Né? Acima do teto da Previdência, que acho que agora está 8%. Mas aí no caso, eu acredito que no INSS, como no INSS, que você só paga o que excede do teto. O excedente. Não é 14%, porque é mesmo. É o que excede
excede o teto, é justamente isso. Quem está excedendo o teto, que dá o valor excedente. É o valor excedente, não é um salário completo, não, em cima do salário completo. Então, vamos lá, vamos ao plano de benefícios. Capítulo 2, seção 1 dos benefícios. Artigo 4. Os benefícios do regime de previdência do município de Guajará-Mirim classificam-se como segurados e dependentes nos termos da seção 2 e 3 deste capítulo, seção 2 de segurado. Artigo 5º. São assegurados obrigatório do regime de previdência social dos servidores do município de Guajará-Mirim. Inciso 1º. Os servidores municipais efetivos do município, da Câmara, da autarquia e das fundações públicas. 2. Os servidores municipais aposentados do município, da Câmara Municipal, das autarquias e das fundações públicas municipais, cujos proventos serão pagos pelo Instituto de Previdência de Guajará-Mirim. 3. Os pensionistas do município, da Câmara, da autarquia e das fundações públicas municipais, cujas pensões serão pagas pelo Instituto de Previdência. Artigo 6. Permanece vinculado ao regime de que trata esta lei aquele que for cedido para o órgão ou entidades do poder da União, do Estado, do Distrito Federal, dos territórios ou dos municípios, ainda que o regime previdenciário deixe permitam a filiação. 2. Cedidos a empresas públicas ou sociedade de economia mista. 3. Afastado ou licenciado para cargo efetivo para, inciso A, tratar de interesses particulares desde que recolhidas as respectivas contribuições previdenciárias, facultativas na forma do artigo 58 dessa lei. B. Exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, aplicando as disposições constitucionais pertinentes sobre o afastamento e as respectivas remunerações. C. Os demais tipos de afastamento estatutário previsto no Estatuto, Lei Complementar Municipal, número 347 e respectivas alterações. Parágrafo 1º. No caso de um servidor efetivo ocupar ou vir a ocupar cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação, exoneração ou função de confiança, manter-se-á a sua filiação ao regime de previdência social dos servidores do município de Guajará-Mirim como servidor público e a contribuição incidirá sobre a remuneração no cargo efetivo. Parágrafo 2º. Na hipótese da cessão do servidor em que o pagamento da remuneração seja ônus do órgão ou entidade cessionária, será a sua responsabilidade a arrecadação e o repasse da contribuição previdenciária do servidor à respectiva cota patronal, à unidade gestora do regime de previdência social do servidor do município de Guajará-Mirim. Parágrafo 3º. Se o cessionário não promover o desconto e a arrecadação das contribuições devidas, caberá ao município o recolhimento em prol da unidade gestora e a adoção das medidas para o ressarcimento junto ao cessionário, bem como adotar providências administrativas necessárias para fazer cessar o uso prejuízo ao regime previdenciário. Alguma dúvida aí quanto a esses itens? Pode continuar lendo aí? João, só um instantinho. Eu acharia mais deixar o nosso amigo falar ali primeiro. Olha, eu sou do DRM, eu trabalhei 38 anos, aí me aposentei. Estou com mais de 10 anos aposentado, ganhando a mesma coisa, 10 anos atrás. Isso aí, não tem como fazer alguma coisa? A minha vida toda eu falando DRM, todo tempo. Trabalhei lá a vida toda. O nome do senhor, qual foi o tipo de aposentadoria? Foi por idade, tempo de serviço, tempo de qualidade? Tempo de serviço, 38 anos eu estava de trabalho. E em quanto de idade? Está uns 60 e pouco. Eu vou entrar nesse mérito com o senhor, vou adotar aqui a pergunta e eu quero depois responder o senhor. Tá? Pode deixar que a gente vai falar disso.
João, eu queria que tu fosse pro artigo 13. O artigo 13, que fala sobre a questão do cálculo da média salarial. A Lena, colocar aí. Vamos lá, então passou para a seção 8, né, dos cálculos de provento. Artigo 13. Os proventos de todas as aposentadorias, resguardado aqueles abarcados por regra de transição com critérios próprios, terão como referência a média aritmética das remunerações dos salários de contribuições utilizados como base para as contribuições, atualizado monetariamente correspondente a 100% do período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. Parágrafo 1º. Considera-se a remuneração do servidor público do cargo efetivo para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria com fundamentação no dispositivo deste cálculo. O valor constituído pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo, estabelecido em lei, acrescido dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, desde que incorporáveis observados os seguintes critérios. 1. Se o cargo estiver sujeito à variação de carga horária, o valor das rúbricas que se refere a essa variação integrará o cálculo no valor da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, considerando-se a média aritmética simples dessa carga horária, proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição contínuo ou intercalados em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria. 2. Se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis por estarem vinculadas a indicadores de desempenho, produtividade ou situação similar, o valor dessas vantagens integrará o cálculo da remuneração do servidor público do cargo efetivo mediante a aplicação sobre o valor atual de referência das vantagens pecuniárias permanentes variáveis da medida aritmética simples do indicador, proporcional ao tempo dos anos completos de recebimento e da respectiva contribuição contínua ou intercalados. Em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria, se inferior ao tempo total de percepções de desvantagem. 3. Não serão incluídos no cálculo dos proventos gratificações ou vantagens por leis que devem expressamente as respectivas incorporações. Parágrafo 2º. A remuneração considerada no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados mensalmente de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários de contribuição considerado no cálculo do benefício do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Parágrafo 3º. Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo que trata desse artigo será comprovado mediante documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado ou por outro documento público na forma do regulamento. Parágrafo 4. As remunerações consideradas no cálculo de aposentadoria, atualizadas na forma desse artigo, em hipótese alguma poderão ser consideradas como 1. Inferiores ao valor do salário mínimo. 2. Superiores ao limite máximo do salário de contribuição quanto aos períodos em que o servidor esteve vinculado ao regime.
regime geral de previdência. E 3, superiores ao limite do salário de contribuição do regime geral de previdência, após a instituição do regime de previdência complementar, ressalvadas as exceções legais. Parágrafo 5º. O valor dos proventos calculado na forma deste artigo não poderá ser inferior ao salário mínimo, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 201 da Constituição Federal, nem exceder as remunerações do servidor do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. Parágrafo 6º. A medida em que se refere o caput dessa será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do regime geral de previdência social para os servidores que ingressarem no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência complementar, ou da hipótese de efetuarem a opção ou a adesão correspondente. Parágrafo 7º. Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantida o tempo mínimo de contribuição exigido. Vedada a utilização do termo excluído